Quem nunca ouviu esse barulho ensurdecedor? Na Guerra do Vietnã poderia ser o sussurro da morte ou a esperança do resgate. O ícone da aviação de asa rotativa, o símbolo da cavalaria aerotransportada do exército americano. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje contaremos a história do Bell 205, conhecido carinhosamente como o Sapão na Força Aérea Brasileira. Não deixe de se inscrever no canal, curta e compartilhe. O U-1 Iroquois é um helicóptero militar da fabricante Bell Helicopter Textron, vulgarmente, oficialmente pelo Corpo de Marines dos Estados Unidos, referido como Huey, que se celebrizou pela intensiva utilização e brilhante desempenho na Guerra do Vietnã. A letra U refere-se a utilitário, em contraste com as versões de ataque e transporte. O U-1 foi desenvolvido em 1955 durante testes levados a cabo pelo US Army com o Bell 204-205. A designação inicial, HU-1, helicóptero utilitário, levou à banalização da atual alcunha, Huey. Introduzido pela primeira vez ao serviço militar, em 1955, entrou em produção em 1962 como U-1. Os últimos aparelhos foram produzidos em 1976, um total de 16 mil unidades, dos quais aproximadamente 7 mil participaram da Guerra do Vietnã. Neste conflito, foram abatidos 2.202 pilotos e perdidas aproximadamente 2.500 unidades, durante combates e em acidentes de operação. Atualmente, a Força Aérea Brasileira não opera mais o Huey, a qual foi retirado de serviço em 22 de outubro de 2018, sendo o Esquadrão Pelicano, 2 graus por 10 graus de AV, o primeiro e o último esquadrão da FAB a voá-la, enquanto outros esquadrões já voavam máquinas mais modernas. No dia 25 de junho de 2012, a República Brasileira, por meio da Lei nº 12.679, autorizou a doação de 4 aeronaves U-1 Iroquois do acervo da Força Aérea Brasileira para a Força Aérea Boliviana. Desenvolvimento. Em 1952, o Exército dos Estados Unidos identificou a necessidade de um novo helicóptero para servir como evacuação médica, Medevac, instrutor de instrumentos e aeronave de utilidade geral. O Exército determinou que os helicópteros da época eram muito grandes, pouco potentes ou muito complexos para serem mantidos com facilidade. Em novembro de 1953, os requisitos militares revisados foram submetidos ao Departamento do Exército. 20 empresas enviaram projetos em sua proposta para o contrato, incluindo a Bell com o modelo 204 e Cama Aircraft com uma versão movida a turbina do H-43. Em 23 de fevereiro de 1955, o Exército anunciou sua decisão, selecionando Bell para construir 3 cópias do modelo 204 para avaliação com a designação XH-40. Modelo 204. Alimentado por um motor protótipo Lycoming YT-53L1, LTC-1B1, produzindo 700 SHP, 520 kW, o XH-40 voou pela primeira vez em 20 de outubro de 1956 em Fort Worth, Texas, com o piloto de teste-chefe da Bell, Floyd Carlson nos controles. 2 outros protótipos foram construídos em 1957, e o Exército já havia encomendado 6 aeronaves de teste de serviço, essa encomenda sendo feita antes mesmo de o primeiro protótipo ter voado. Em março de 1960, o Exército concedeu um contrato de produção para 100 aeronaves, que foi designada HU-1A e oficialmente nomeado Iroquois. O helicóptero desenvolveu rapidamente um apelido derivado de sua designação HU-1, que passou a ser pronunciado como Huey. O nome oficial dado pelo Exército dos Estados Unidos quase nunca foi usado na prática. Depois de setembro de 1962, a designação de todos os modelos foi alterada para o U-1 sob um sistema de designação unificado do Departamento de Defesa, DoD, mas o apelido Huey permaneceu. Enquanto elogiava os avanços do helicóptero em relação aos helicópteros com motor a pistão,
Os relatórios do Exército dos testes de serviço do YH-40 descobriram que ele tinha uma potência insuficiente, com a produção do motor T-53L1A produzindo uma potência máxima contínua de 770 cavalos. O Exército indicou a necessidade de modelos aprimorados, mesmo quando os primeiros U-1 estavam sendo entregues. Em resposta, Bell propôs o U-1B, equipado com o motor Lycoming T-53L5 produzindo 960 shp e uma cabine mais longa que poderia acomodar 7 passageiros ou 4 maçãs e um atendente médico. Os testes do Exército do U-1B começaram em novembro de 1960, com a primeira aeronave de produção entregue em março de 1961. A Bell iniciou o desenvolvimento do U-1C em 1960 para corrigir as deficiências aerodinâmicas do U-1B. O U-1C foi equipado com um motor T-53L11 de 1100 shp para fornecer a potência necessária para levantar a aeronave com todos os sistemas de armas em desenvolvimento. O Exército acabou reformando todas as aeronaves U-1B com o mesmo motor. Um novo sistema de rotor foi desenvolvido para o U-1C para permitir velocidades de ar mais altas e reduzir a incidência de stall de lâmina durante os mergulhos. O rotor aprimorado resultou em melhor manobrabilidade e um ligeiro aumento de velocidade. O aumento da potência e a mudança do rotor exigiram que os engenheiros da Bell projetassem uma nova cauda para o U-1C. A cauda mais longa incorporou uma aleta vertical mais larga e elevadores sincronizados maiores. A Bell também introduziu um sistema de controle hidráulico duplo como redundância, bem como um sistema de filtro de entrada aprimorado para as condições de poeira encontradas no sudeste da Ásia. A capacidade de combustível do U-1C foi aumentada para 242 galões americanos, 920 litros, e o peso bruto foi aumentado para 9.500 libras, 4.309 kg, dando uma carga útil nominal de 4.673 libras, 2.120 kg. A produção do U-1C começou em junho de 1966 com um total de 766 aeronaves produzidas, incluindo 5 para a Marinha Real da Austrália e 5 para a Noruega. Corpo de Fuzileiros Navais. Em 1962, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos realizou uma competição para escolher um helicóptero de apoio de assalto para substituir a aeronave de asa fixa Cessna 1 e o helicóptero Kaman O-43D. O vencedor foi o U-1B, que já estava em serviço no Exército. O helicóptero foi designado U-1 e modificado para atender aos requisitos dos fuzileiros navais. As principais mudanças incluíram o uso de construção toda em alumínio para resistência à corrosão, rádios compatíveis com as frequências terrestres do Corpo de Fuzileiros Navais, um freio de rotor para uso a bordo para parar o rotor rapidamente e um guincho de resgate montado no telhado. O U-1 voou pela primeira vez em 7 de outubro de 1963, e as entregas começaram em 21 de fevereiro de 1964, com 192 aeronaves concluídas. Devido às realidades da linha de produção da Bell, o U-1 foi produzido em duas versões diferentes, ambas com a mesma designação U-1. Os primeiros 34 construídos eram essencialmente fuselagens U-1B com o motor Lycoming T-53L11 produzindo 1100 shp, 820 kW. Quando a Bell mudou a produção para o U-1C, a produção do U-1 se beneficiou das mesmas mudanças. O Corpo de Fuzileiros Navais posteriormente atualizou os motores U-1 para o Lycoming T-53L13, que produziu 1.400 shp. Histórico operacional. Exército dos Estados Unidos. O U-1A entrou em serviço pela primeira vez na 101ª Divisão Aerotransportada em Fort Campbell, Kentucky, na 82ª Divisão Aerotransportada e no 57º Destacamento Médico. Embora destinado apenas para avaliação, o Exército rapidamente colocou o novo helicóptero em serviço operacional, e os chegaram ao Vietnã em março de 1962. O U-1 tem sido um símbolo do envolvimento dos Estados Unidos no Sudeste Asiático em geral e no Vietnã em particular,
e como resultado desse conflito, tornou-se um dos helicópteros mais reconhecidos do mundo. No Vietnã, as missões primárias incluíram apoio geral, assalto aéreo, transporte de carga, evacuação aeromédica, busca e resgate, guerra eletrônica e, posteriormente, ataque ao solo. Durante o conflito, a aeronave foi atualizada, notavelmente para uma versão maior baseada no modelo 205. Esta versão foi inicialmente designada U-1D e voou operacionalmente a partir de 1963. Durante o serviço na Guerra do Vietnã, o U-1 foi usado para vários fins. Os U-1S encarregados de ataque ao solo ou escolta armada foram equipados com lançadores de foguetes, lançadores de granadas e metralhadoras. Já em 1962, os U-1S foram modificados localmente pelos próprios militares, que fabricaram seus próprios sistemas de armas. Os U-1S também voaram com equipes de caçadores assassinos com helicópteros de observação, nomeadamente o Bell-58 Akiowa e o Ryugyuzo-6 Kaiuzi. Perto do final do conflito, o U-1 foi testado com mísseis, e 2 helicópteros U-1B equipados com o subsistema de armamento XM-26 foram implantados para ajudar a conter a invasão durante a Páscoa de 1972. Força Aérea dos Estados Unidos. Em outubro de 1965, o 20º Esquadrão de Helicópteros da Força Aérea dos Estados Unidos, USAF, foi formado na base aérea de Tan Son Nhut no Vietnã do Sul, equipado inicialmente com helicópteros CH-3C. Em junho de 1967, o U-1F e o U-1P também foram adicionados ao estoque da unidade. No final do ano, toda a unidade mudou de Tan Son Nhut para a base aérea tailandesa de Nakhon Phanom. Em 1º de agosto de 1968, a unidade foi renomeada como 20º Esquadrão de Operações Especiais. Os U-1S do 20º Esquadrão de Operações Especiais eram conhecidos como Zangões Verdes, decorrente de sua cor, uma camuflagem basicamente verde de 2 tons, verde e castanho, e pelo seu prefixo de rádio Angão. A principal função desses helicópteros era inserir e extrair equipes de reconhecimento, fornecer cobertura para tais operações, conduzir guerra psicológica e outras funções de apoio para operações secretas, especialmente no Laos e no Camboja. Os U-1S da USAF costumavam ser equipados com lançadores de granadas automáticos no lugar dos canhões de porta. O lançador de granadas XM-94 foi testado em aeronaves do Exército antes de ser usado pela USAF. A unidade era capaz de disparar 400 granadas por minuto, com alcance efetivo de até 1.500 jardas. A Argentina. 9 U-1H da aviação do Exército Argentino foram incluídos com as unidades argentinas durante a Guerra das Malvinas. Eles realizaram transporte geral e missões SAR e foram baseados em Port Stanley. 2 dos UEs foram destruídos e, após o fim das hostilidades, o restante foi capturado pelos britânicos. 3 aeronaves capturadas sobreviveram como peças de museu na Inglaterra e nas Malvinas. El Salvador. Os U-1S eram operados pela Força Aérea de El Salvador, sendo na época a maior e mais experiente força de helicópteros de combate da América Central e do Sul, lutando durante 10 anos e sendo treinados pelo Exército dos Estados Unidos em táticas desenvolvidas durante a Guerra do Vietnã. Os helicópteros U-1M e U-1H usados por El Salvador foram modificados para transportar bombas em vez de foguetes. Israel. Israel retirou seus U-1S de serviço em 2002, após 33 anos de serviço. Eles foram substituídos por helicópteros Sikorsky 60 Blackal, começando com um lote inicial de 10 entregues em 1994. Enquanto alguns foram repassados para milícias pró-Israel no Líbano, 11 outros U-1DS foram supostamente vendidos para uma empresa madeireira de Singapura, mas foram, em vez disso, entregues em outubro de 1978 à Força Aérea da Rodésia para contornar o embargo endossado pela ONU imposto durante a Guerra da Rodésia. Japão. Os U-1S da Força de Autodefesa Terrestre do Japão foram implantados para socorro após o terremoto e tsunami de Toku em 2011,
e também realizaram o reconhecimento da usina nuclear de Fukushima. As aeronaves também são utilizadas para realizar bombardeio de água contra incêndios. Filipinas. A Força Aérea Filipina tem uma longa história de aquisição de recursos da Força Aérea dos Estados Unidos, incluindo aeronaves Bell-1. Francis Ford Coppola filmou Apocalipse Now nas Filipinas principalmente porque o mesmo pode usar as aeronaves Bell-1 Filipinas para as filmagens. O Estado filipino está buscando a aquisição de 21 helicópteros U-1H adicionais a partir de 2013. Variantes militares dos Estados Unidos. Item XH-40, o protótipo inicial do Bell 204. Item YH-40, 6 aeronaves para avaliação. Item HU-1A, modelo de produção inicial do Bell 204, redesignado como U-1A em 1962, 182 construídos. Item HU-1B, HU-1 atualizado, várias melhorias externas e do rotor. Redesignado U-1B em 1962, 1014 construídos. Item U-1C. O U-1C destinava-se estritamente ao papel de caça, 767 construído. Item U-1D, modelo de produção inicial do Bell 205, versão com fuselagem longa, para transporte de tropas. 2008 construídos. Item U-1I, construído para os fuzileiros navais dos Estados Unidos. 192 construídos. Item U-1H, U-1D aprimorado com um motor Lycoming T53L13 de 1400 shp, 1000 kW. 5.435 construídos. Item HH-1K, variante de buscas e salvamento do modelo 204 para a Marinha dos Estados Unidos. 27 construídos. Item U-1M, atualização do U-1C com o motor Lycoming T53L13 de 1400 shp, 1000 kW. Item U-1N, modelo de produção inicial do Bell 212 alimentado por um motor Pratt & Whitney Canadá T400 CP400. Item U-1P, variante do U-1F para usar para uso em operações especiais e operações de ataque usadas exclusivamente pelo 20º Esquadrão de Operações Especiais da USAF, os Zangões Verdes. Item U-1V, evacuação aeromédica, versão de resgate para o Exército dos Estados Unidos. Item U-1Y, variante atualizada desenvolvida a partir de U-1NS atuais atualizados.